Estamos aqui para mais uma edição do Memória Cast, programa desenvolvido pela Divisão de Pesquisa e Produção da Fundação Promemória de São Carlos e que traz a cada edição um especialista, ou mais de um, para falar de um tema interessante sobre história, sobre patrimônio, sobre cultura, sobre ciências sociais, sobre ciências físicas, enfim, a gente fala sobre todos os assuntos que são pertinentes ao trabalho da instituição. Eu queria, antes de mais nada, pedir para vocês, curtam o nosso vídeo, compartilhem com seus amigos, comentem os vídeos. Isso é importante para que a gente consiga chegar a mais pessoas e que nossos vídeos tenham ainda mais alcance. Vocês também podem seguir a gente nas nossas outras redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no TikTok. Então, vocês podem procurar lá pela Fundação Promemória de São Carlos, que vocês vão encontrar a gente. Aqui no YouTube, também temos um canal com vários vídeos e tudo mais. Um lembrete que agora, todo sábado às 9 da noite na TV Câmara, a gente tem um programa com produções nossas, as produções da Fundação Promemória. Então, se você tiver interesse, você pode ver no sábado à noite, às 9 horas, a estreia desse programa e durante a semana, a reprises da nossa produção, tá bom? Curtam a gente lá na TV Câmara também. Bem, vamos aos cumprimentos, que eu não posso esquecer dos nossos ouvintes da Rádio WRB, a toda a equipe que trabalha com a gente, o pessoal do Comunicação e Pesquisa, que são os nossos parceiros nas iniciativas digitais. Muito obrigada a vocês. Lembrando que esse programa vai ser retransmitido na WRB, na sessão podcast, no dia 22 de dezembro, domingo, às 21 horas, tá? Lembrando que todas as edições do Memória Cast e do Palestras da Fundação Promemória de São Carlos ficam disponíveis tanto no canal da Promemória no YouTube, quanto na seção podcasts da Rádio WRB. Abraços também para os nossos seguidores das redes sociais, em especial os novos seguidores. Nós temos tido bastante novos seguidores que chegaram ao nosso YouTube. Eu quero agradecer o apoio e a participação dos nossos colegas da Fundação Promemória e da Prefeitura de São Carlos, aos seguidores tradicionais que sempre acompanham as nossas transmissões ao vivo e hoje vão ver uma estreia um pouquinho diferente, né, do que a gente costuma fazer, e que prestigiam sempre as nossas palestras. Bem, como eu já adiantei, o Memória Cast de hoje ele vai ao ar, né, de uma maneira um pouquinho diferente, né? Ela não está sendo ao vivo hoje, nós estamos gravando com o nosso convidado, e hoje nós temos um co-apresentador, que é o sociólogo João Pedro Volante, que é um colaborador constante da Fundação Promemória de São Carlos, e que articulou essa entrevista em nosso nome, né? Então seja bem-vindo, João, né? Vamos trabalhar bastante hoje, mas vamos ter uma conversa muito longa. Antes de mais nada, meu nome é Leila Massarão, eu sou historiadora da Fundação Promemória de São Carlos, eu sou uma mulher branca, loura, eu tenho cabelo na altura do pescoço, encaixeado, eu tô com um headphone preto na cabeça e eu uso um óculos de armação roxa, eu estou vestindo uma blusa bege e atrás de mim tem um armário com um texto printado nele, certo? João, antes da gente partir para o nosso convidado, João, você não quer fazer a sua autodescrição também, por favor? Vamos lá, então. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar participando de uma palestra como essa, de uma conversa como essa, com o nosso convidado, que logo será apresentado. E fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, tenho barba ruiva, tenho cabelo castanho, uso um óculos de armação marrom, estou usando uma camiseta azul marinho, e atrás de mim há uma parede cinza claro, com 2 quadros, sendo um deles uma folha desenhada, e outro duas flores. Muito obrigada. Bem, o nosso tema de hoje, na verdade, infelizmente, é um tema que é pouco conhecido, tanto de maneira geral, quanto aqui na nossa cidade, infelizmente, né, na nossa cidade, na nossa região. A história indígena, ou a história dos povos originários, ele ainda tem
um caminho a ser seguido para ser mais popularizado, para chegar a mais pessoas, porque as pessoas tenham mais acesso a essa história. Normalmente a gente tem lampejos dessa história dentro da dita história oficial e às vezes nem isso. No caso específico de São Carlos e desta região, existem muitos lugares comuns e muitos mitos relacionados a esta população indígena que esteve aqui e que precisam ser revistos, revisitados, rediscutidos ou só discutidos, porque às vezes eles não são nem conhecidos. E para falar sobre a história desses povos originários dessa região, que compõem, que inclui São Carlos, a gente recebe hoje um especialista muito conhecido de muito tempo, que é o professor Dr. Marcel Mano. Marcel, tudo bem? Tudo bem, Leila. Obrigado pelo convite, Leila. É um prazer revê-la. É um prazer estar aqui para poder conversar sobre esse tema com vocês, né? Estendo também meus agradecimentos ao João Pedro Volante, que foi a pessoa que, em nome da Fundação Pro Memória, fez o convite para eu estar presente nessa entrevista, o que é um prazer. A minha audiodescrição, eu sou homem, branco, 59 anos de idade, tenho 1,75 m, tenho cabelos grisalhos, barbas grisalhas, uso um óculos de metal. Estou vestindo no momento uma camisa listrada de azul e branco verticalmente, e atrás de mim tem um armário que, na verdade, esconde as minhas tralhas e os meus livros. Eu acho que é isso, bom. Leila. As tralhas dos meus livros estão aqui do lado, também escondidas. Mas deixa eu apresentar o Marcel. Quem é essa pessoa? O Marcel Mano é professor associado 4, né, de dedicação exclusiva da Universidade Federal de Uberlândia, possui doutorado em antropologia pela Unicamp, mestrado em antropologia pela USP e graduação em ciências sociais pela Unesp. A Unesp de onde? Deixa que eu lhe pergunte. De Araraquara, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Muito bom. Trabalhou com etnologia amazônica, em especial com etnohistória e etnografia tupi da Amazônia Central, área de Madeira Tapajós, e atualmente desenvolve trabalhos no campo da história indígena. Exerceu em diversas instituições a coordenação de núcleos e laboratórios na área de cultura e educação patrimonial, é bem parceiro nosso. Atualmente é professor permanente e ex-coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Sociais, professor permanente do programa de pós-graduação em História, ex-coordenador de extensão do Instituto de Ciências Sociais e presidente da Comissão de Criação e Estruturação do Museu de Antropologia e Arqueologia, o Maná UFU, com projeto financiado pela Lei de Incentivo à Cultura por meio da parceria público-privada. Suas pesquisas e atividades de extensão e produção intelectual colocam em diálogo e em interface aportes da antropologia, da etnologia, da arqueologia e da história. Entre os temas mais frequentes de seus estudos se encontra a perspectiva dos itinerários, encontros culturais, relações, redes e histórias dos contatos, contextos, transformações e reconstruções de sociabilidades, identidade e alteridades. Agenciamentos e protagonismos de grupos não hegemônicos, cultura, estruturas simbólicas e histórias. Tem experiência na área de ciências sociais, sobretudo em antropologia, tendo trabalhado nas seguintes áreas: antropologia, etnografia, etnologia, arqueologia e história indígena. Ou seja, é um currículo bem consistente para o assunto que a gente vai discutir hoje, né? Que ele é talvez ele é um trabalho de referência para nós da Fundação Pro Memória. O doutorado desenvolvido pelo Marcel Mano é uma referência para nós e é um dos trabalhos mais consistentes quando se trata da população indígena da região de Araraquara, que inclui São Carlos. Mano, vamos começar bem lá do começo. Você já falou que você fez a graduação aqui na Unesp de Araraquara. E foi por esse motivo que você foi trabalhar com o histórico dessa população indígena? Muito bem, Leila. Na verdade, fazer essa pesquisa do doutorado, para mim, ela foi quase que uma aventura da sensibilidade, né? E não apenas um esforço de pesquisa
em arquivos e museus? Primeiro porque a minha família é de Araraquara, eu ainda tenho irmãos que residem em Araraquara, né? E também, como você mesmo mencionou, fiz a minha graduação na Unesp, né? Eu fiquei na Unesp até o início ali dos anos 90, participei ativamente na Unesp do Centro de Estudos Indígenas, né, que hoje tem o nome de Centro de Estudos Indígenas Miguel Angel Menendez, né, e depois que eu defendi o mestrado na USP, eu comecei a dar aulas em universidades particulares da região. Trabalhei em universidades em Araraquara, trabalhei em Jaú, não é? E fui meio que conhecendo um pouco essa região um pouco mais profundamente. Eu sou da região, então por isso essa aventura das sensibilidades, e foi trabalhando nessas universidades que eu tive a oportunidade de começar uma pesquisa ali muito básica para pensar estes povos indígenas da região. Foi isso que foi a alavanca para eu fazer o doutorado. A partir dessa minha ambientação na pesquisa nessas universidades, eu fui e montei um projeto de doutorado que fiz lá na Unicamp, né? Então, como eu disse, né, quer dizer, a escolha do tema e da região, eu acho que elas são intrínsecas à minha própria história de vida, né? E também porque a questão da presença e da história indígena na região ainda permanecia muito, muito oculta, não é? Ou, não é, quando revelada em algumas publicações, era apenas de maneira ligeira, superficial e com constante reprodução acrítica de termos, ou de um termo específico, que a gente vai discutir aqui ao longo dessa entrevista, acredito? Sim, né? sim. Que passava de texto em texto sem nenhum aprofundamento ou questionamento. Foi quando eu decidi pesquisar essa história, né? Então foi um pouco essa a minha trajetória para a escolha desse tema e dessa região. Como aventura também, né? No final das contas, né? E deixa eu te perguntar, no que diz respeito ao trabalho em si de pesquisa, como que foi a questão da documentação? Eu pergunto porque na Promemória, muitas vezes que a gente tem que trabalhar com a população indígena local e tudo mais, a gente encontra um vácuo de informação, né? A gente não tem, mesmo vestígios materiais, tridimensionais, são raríssimos. Em São Carlos não existem, né? Não existem. Tem alguma coisa no CDCC, mas também não está totalmente identificado. Então, assim, como que você fez o trabalho da sua pesquisa para trabalhar com essa população? Historicamente ainda, né? Eu entendi, historicamente ainda, você está perguntando. Na verdade, quer dizer, a grande dificuldade de qualquer pesquisa, e dessa pesquisa em específico, são sempre as fontes. Quer dizer, a trajetória de qualquer pesquisa, seja ela enquanto um pesquisador autônomo, seja ela enquanto pesquisador vinculado a alguma instituição, ou em trabalhos de graduação, mestrado e doutorado, né? As dificuldades são sempre as mesmas, o acesso às fontes. Esse foi, então, a questão do maior desafio. Como é que a gente solucionou isso daí, não é? Na verdade, por que é um grande problema? Porque ele exige um esforço contínuo de levantamento, busca, garimpagem, leitura, sistematização, classificação e análise dessas fontes documentais. E no caso daquela pesquisa específica, não é? Que tinha uma ampla e variada documentação histórica publicada e inédita, ela estava espalhada por diferentes instituições de pesquisas, arquivos públicos e museus. Então, quer dizer, eu pesquisei na região bastante, não é? Mas também pesquisei na Biblioteca Nacional, no Arquivo Nacional, no IEB, no Museu Paulista. Quer dizer, fui atrás dessas documentações, não é? Depois eu vim pesquisar também aqui dentro do Triângulo Mineiro com algumas outros arquivos que estavam organizados, não é? Isso me levou a uns arquivos também de Belo Horizonte, quer dizer, então, na verdade, essa documentação estava espalhada. Essa é a grande dificuldade desse tipo de pesquisa, é a gente conseguir juntar esta documentação, mesmo porque, do ponto de vista das informações, né, é isso que a gente também coloca, é quase que um processo de garimpagem de informações que nós vamos fazendo ao longo dessa documentação. E, na verdade, a documentação ela é colonialista,
Quer dizer, o que significa ela ser colonialista? Ela está montada sobre estruturas de subordinação e dominação. E, sobre esse ponto de vista, ela é ideológica. Né? Então, não adianta a gente pegar ao pé da letra o que esta documentação está nos informando, né? Mesmo porque são apenas pistas, indícios, sinais, né? E é isso que me fez, né, levar a esse trabalho multidisciplinar, pensando aportes que vinham, né, da etnologia, da antropologia, da arqueologia, né, para a gente tentar, em conjunto, reconstituir um pouco esses processos das ocupações indígenas nessa região. Então, essa é a questão dessa documentação, não é? Não sei se é isso que exatamente que você perguntou, Leila, mas pelo que eu entendi é isso, qual a dificuldade disso, né? A dificuldade está justamente aí, não é? E como eu falei, é um trabalho contínuo, né? Você começa, aí você encontra uma coisa citada em outro, que você continua, e você vai... E um puxa o outro, e até mais. Exatamente. E você conseguiu reunir uma documentação... Bem, você fez o seu doutorado, você conseguiu reunir essa documentação. Mas foi um trabalho bastante extenso, então. E é interessante isso que você comentou sobre ser uma documentação colonialista, né? Você vai ter muita coisa do outro falando sobre esse grupo étnico ou sobre essa população, não vou entrar muito nos conceitos, dessa população, e dela, quando você conseguiu definir quem são esses grupos que estão aqui, como que foi a busca de informação específica aí já dos grupos indígenas? Então, é exatamente essa questão da multidisciplinaridade, né? Porque como essas informações documentais têm pouco valor etnográfico, você tem que colocá-las dentro de um quadro mais abrangente. Então, o primeiro movimento que eu fiz foi colocá-las em relação à etnologia, a etnologia indígena. Né? O que é etnologia indígena? É esse conhecimento sistemático que durante quase que um século inteiro nós acumulamos de conhecimento etnográfico sobre estas populações indígenas. Né? Então, a gente tem descrições monográficas, a gente tem descrições comparativas dessas populações desde os anos 1940, e sistematicamente produzidas por antropólogos formados, por etnólogos formados, né, fazendo as suas pesquisas de campo. Então, quando aparecia na documentação alguma informação, né, mesmo que rápida, sobre alguma característica desses povos, como nomes que se autodeclaravam, ou às vezes tipos de fisionômicos, ou às vezes locais em que eram encontrados, a gente fazia a famosa projeção etnográfica, que é a comparação, não é, desses dados que aparecem na documentação com o conhecimento etnográfico que nós temos. Há uma certa controvérsia na etnografia, na etnologia, na antropologia, sobre o uso ou não da projeção etnográfica. É claro que nós sabemos que as populações hoje não são as populações do passado. Há todo um processo histórico que as transformou, não é? Quer dizer, pensar em imutabilidade das populações indígenas é não fazer história indígena, né? Então, tem essa questão, né? Mas alguns aspectos permanecem. Aspectos mais cruciais, mais importantes, eles acabam permanecendo, como, por exemplo, língua. Porque isso que me interessava, de certa forma, era pensar dentro dessa documentação que possível classificação étnica e cultural nós podíamos dar para esses grupos que aqui, então, se encontravam de acordo com a documentação histórica. Né? Então, quer dizer, embora haja essa certa controvérsia com relação ao uso na projeção etnográfica, ele tem sido muito bem usado e bem sucedido, não é, em estudos, por exemplo, dos tupinambás do litoral do século XVI e XVII. Né? Há muitos estudos, não é, fazendo essa projeção etnográfica que conseguiram entender melhor as sociedades tupinambás descritas pelos cronistas do litoral brasileiro. Então, quer dizer, era mesmo tipo de exercício que eu estava tentando fazer, esse esforço que eu estava tentando fazer de comparar elementos que vêm de duas áreas do conhecimento. Quer dizer, na verdade não são duas áreas do conhecimento. A documentação histórica é um material empírico da história, não é a documentação, mas é colocar esse material da história sobre o crivo da antropologia e da etnologia. Exato. Foi essa estratégia, né, que eu acabei utilizando. E falando, porque isso tradicionalmente, no caso da história local, principalmente, se tratando de São Carlos,
Por muito tempo, o que se fez foi pegar o texto do Cincinato Braga, escrito no século XIX, e reproduzi-lo à exaustão até ipsis literis. Né? Todo mundo que escreveu depois dele, escreveu o texto dele, ele foi sendo citado. Inclusive, a gente encontra isso até nos trabalhos acadêmicos. Né? Ele só reproduziu. Aí eu te pergunto, lá ele fala que aqui existia uma população de índios guaianazes que ocupavam essa região e tudo mais. De onde vem essa informação que o Cincinato Braga dá, que depois foi repetida à exaustão, e quão correta ou incorreta ela é? Onde está onde cabe essa informação? Bom, essa é a grande questão de que a tese, na verdade, está tratando, não é? Você falou muito bem, né? Os Guaianá, eles começam a ser reproduzidos acriticamente, sem nenhum aprofundamento, sem nenhum... Mas isso aparece em algumas fontes históricas, certo? A questão é que Guaianá nunca foi um etnônimo. Ele é um termo genérico que foi usado em diferentes regiões do Brasil, sobretudo o Brasil meridional, para se referir ao que hoje sabemos serem diferentes grupos indígenas. Esse termo é tão problemático que houve, lá nos anais do Museu Paulista, meados do século passado, uma longa e acalorada discussão para identificar quem eram esses tais Guaianá de São Paulo. Né? Então, existia uma tradição histórica, que foi liderada por Capistrano de Abreu, por exemplo, e posteriormente por Sampaio e Washington Luiz, que apontavam os Guaianá de São Paulo como grupos G. Por outro lado, existia uma tradição que é chamada de tradição insistente, né? Chamada também de tradição paulista, que foi liderada por Afonso de Freitas e Plínio Airosa, que afirmavam que o termo Guaianá, que os Guaianás de São Paulo seriam grupos tupi. Tanto é que eles falavam assim, Guaianá, na verdade, é uma corruptela de Guarani. Então a gente vê, não é? Como é que a questão está sendo colocada. A tradição paulista, não é? Que também está lá situada no imaginário do Bandeirante, né? Ela queria associar os Guaianá a tupi. Por quê? Porque isso está relacionado a um outro imaginário. A de que os tupi eram os indígenas mansos e amigos. E os G eram os grupos tapuia, como indígena hostil e inimigo. Acontece que o termo tapuia também é um termo genérico usado pelos tupinambás do litoral para se referir a grupos não tupis. E que a documentação histórica e parte da historiografia reproduziram de maneira acrítica. Assim sendo, quer dizer, esse termo Guaianá, seja ele associado ao de tupi, seja ele associado ao de tapuia, ele é uma construção colonial. Né? E vem a ser um termo genérico que na documentação estava sendo usado para grupos não tupi. Quando a gente pega a palavra Guaianá, a tradução desse termo seria Guaiá, gente, Aná, selvagem. Então, literalmente, gente selvagem. Então, essa gente selvagem Guaianá, veja, Guaianá é um termo tupi, então, portanto, é um termo usado pelas frentes de contato para se referir a grupos indígenas não tupi. Por quê? Porque essas frentes de contato até o século XVIII falavam uma língua tupi. Então, se referiam a estes outros grupos, cujas características não eram tupi, de Guaianá. Mas, na verdade, nunca existiu um grupo indígena Guaianá nessa região. Por quê? Porque era uma construção, obviamente, colonial, alegórica, sobre os grupos indígenas que não compartilhavam características tupi, e que, uma vez alguém encontrou lá numa documentação que os grupos eram Guaianá, e sem questionar, acabaram reproduzindo isso sucessivamente ao longo do tempo. Esse é o problema central sobre o qual a gente deveria discutir. E a minha tese vai justamente neste sentido, Por isso que eu falo dos tais dogmas e distorções, Porque é, por um lado, a invisibilidade, ou, por um lado,
a existência de um grupo indígena homogêneo que ocupava essa região. Ou indígena, né? Exatamente isso, Leila. João, você quer perguntar alguma coisa? Não, eu queria perguntar para o professor, que em determinado momento da tese, o professor fala da língua geral lá em Engatu, acho que é assim que pronuncia. A questão da concepção dos Guaianá estaria ligada a essa língua geral, tem a ver com isso, porque é a língua que digamos assim, as populações de colonizador branco com indígena teriam gerado. Porque me parece um termo pejorativo, né, pelo que o professor discutiu aqui com a gente sobre esses povos aí, os Guaianá, no caso. Sim, o Engatu é uma língua do contato. O Engatu é um tupi aportuguesado. Não é? Acho que a gente poderia dizer qualquer coisa assim, não é? Era para ser a língua que nós falaríamos no Brasil se não fosse o Marquês de Pombal ter proibido as línguas indígenas do Brasil. Essa seria o Engatu, não é? Quem proliferou o uso do Engatu nessa região de São Paulo, aqui no Brasil meridional, foram os bandeirantes, né, os chamados mamelucos. E na Amazônia, quem proliferou o Engatu foram as missões religiosas. Então, quer dizer, a língua do contato era o Engatu. Hoje o Engatu, ele é inclusive considerado um idioma da família linguística tupi-guarani do tronco proto-tupi. Então tem um tronco linguístico que é o proto-tupi, tem várias famílias linguísticas, a mais conhecida é a família linguística tupi-guarani, que tem vários idiomas, e um dos idiomas, uma língua aí dentro é Engatu. Entendeu? Então essa era a língua do contato. Então quando você estava caminhando com as bandeiras, você estava caminhando nas entradas, quando você estava nessas tropas militares que estavam entrando por regiões afastadas dos núcleos, não é? A língua, o modo de vida era indígena. E, de certa forma, essa língua Engatu, não é? Quer dizer, ela moldou a forma com que a documentação iria tratar os grupos indígenas. Não é? Então, é por isso mesmo que é uma coisa pejorativa. Você tinha, na maioria dessas tropas de resgate, você tinha a maioria de grupos indígenas que falavam tupi, ou não é, que se comunicavam entre si e entre o não indígena por meio dessa língua Engatu. Então, quando você encontra um indígena lá que não tem as mesmas características, quem é aquele? É um selvagem, é um agente do mato. Né? O mesmo termo está relacionado a Kayapó. Na verdade, quando a gente pensa, a maioria dos etnônimos, que nós chamamos de etnônimos, não são etnônimos, são exônimos. São exônimos. Se a gente pegar, por exemplo, Bororo é boié, Kayapó é mebengocrê, né? Quer dizer, Suyá é Quedzejé. Quer dizer, então você vai vendo como, não é, dentro da própria antropologia, especialmente na documentação histórica, por exemplo, esses nomes eram usados de maneira exterior, e não de maneira, obviamente, que os próprios grupos indígenas se auto-identificavam. Né? Então é por isso, né, que um termo, como o termo tapuia, por exemplo, que eu acabei de mencionar, termo Guaianá e termo Kayapó, são termos de língua Engatu, de língua tupi, para se referir a grupos não tupi. Né? E como aparecia lá na documentação histórica, alguém sacou e falou, era os Guaianá, e a partir daí ficou Guaianá. Essa era a grande questão, né? Quer dizer, se você tinha uma grande visibilidade, ou o discurso reproduzia algo acriticamente, então é aí que a gente tem que mexer. Né? E foi a partir daí que eu fui motivado a fazer essa pesquisa que gerou essa tese, né? Uma tese já antiga, né? Ela não foi ainda publicada, não sei se um dia será. Podemos pensar nisso? Promemora Editora agora. Olha que coisa boa, vamos conversar depois. Vamos conversar, por favor. Eu sou partidária. Muito obrigado, Leila, muito obrigado. Ela é uma tese de 2006. Obrigado, João. Ela é uma tese de 2006, né? Quer dizer, claro que eu tenho que atualizar muita coisa, inclusive porque meu pensamento mudou de lá para cá, né? Sobretudo de algumas informações. Mas, naquele momento, era esse o estado da arte que a gente conhecia sobre populações indígenas na região. Aí eu dizia, não é possível, né? Eu acho que esse negócio aí tem alguma coisa de errado. E foi quando eu falei, vamos pesquisar esse tipo de coisa? E aí foi o que eu fui trilhar. Onde você encontrou. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não quero pular muito para frente, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, existem mais trabalhos sobre essa população ou ainda são trabalhos muito restritos?
Na região, eu acho que não tem, eu não sei, eu desconheço um pouco, né? Na região, eu acho que não tem, né? Eu tenho pesquisado, depois do doutorado, os desdobramentos disso, né? Eu estou agora há bastante tempo, né? Numa região, digamos assim, que eu estou incorporando sul de Goiás, Triângulo Mineiro, norte de São Paulo e leste do Mato Grosso do Sul. Ah, você está ampliando, na verdade, territorialmente. Porque os próprios povos indígenas me levaram a isso. Né? E aí a gente tem um grupo de pesquisas atualmente, né, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, que é um grupo de pesquisas em arqueologia, etnologia e história indígena. Tem arqueólogos, tem historiadores, tem antropólogos, né, tem muitos alunos de informação e tudo mais. E a nossa temática de discussão é essa. Mas não há nada em específico ainda sobre Araraquara e esse território. Houve, recentemente, uma ex-orientanda minha que defendeu sobre Pirassununga, né? Mas aí ela foi com os dados arqueológicos lá de Pirassununga, porque os dados arqueológicos de Pirassununga também levam a pensar esta área como uma área que não foi de ocupação de um único povo indígena, uma única ocupação homogênea. Eu ia até que perguntar isso, mas seriam os mesmos povos, na verdade? Nem aqui mesmo, no circunscrito de dos campos de Araraquara, os sertões de Araraquara, havia um grupo, voltamos lá, o indígena dos campos de Araraquara, não é possível. Quem são esses grupos que estão aqui? Porque a gente tem que falar no plural, no caso. Sim. Sim. Eu acho que foi isso que a pesquisa acabou revelando, né? Quer dizer, essa pesquisa foi a primeira, talvez, a apontar nesse caminho, e hoje já tem colegas que estão na área da arqueologia, outros colegas que estão em outras áreas, que estão dizendo assim, olha, talvez esse seja o caminho para a gente pensar essa região mesmo. Essa região, me parece, né, por tudo que a gente já pesquisou dela, me parece que era uma região de fronteira, e eu chamo fronteira algo bastante poroso. Não é? Fronteira não é uma coisa assim nítida, muito claramente, aqui está lá e o outro está lá, não é? Quer dizer, essas fronteiras são porosas, digamos assim. E essas fronteiras porosas colocavam em relação uma série de grupos indígenas culturalmente diferentes. Do ponto de vista da documentação, esses grupos eram grupos dos Gs meridionais, que são os Caingangue, G centrais, Bororo, Chavante e Caiapó, né? E também haviam grupos tupis, tanto Guarani quanto Tupinambá. Guarani e Tupinambá deve ter se encontrado mais ou menos ali onde é o Médio Tietê. Os Tupinambás vindo do litoral, e os Guaranis se expandindo desde a bacia do Paraguai, não é? No sentido Paraná-Paraguai, no sentido sul-noroeste, né? E chegaram, inclusive, a ocupar essa região do norte do estado de São Paulo. Eles não conseguiram ocupar muito a área do Rio Grande, são poucas populações do Rio Grande. Por quê? Porque aí estavam esses grupos G que vinham do norte se expandindo em direção contrária, né? Então, e além disso, também há informações de hordas de grupos Paiaguá e Guaicuru também nessa região, mas essas são incursões, eu acredito que sejam. Então, quando a gente pega esse cenário, a gente vê justamente esse emaranhado, digamos assim, né? Você, inclusive, acho que você usa o termo corredor cultural, né? Corredor cultural. Esse é o termo que eu usei naquela época, o corredor cultural. Porque esses grupos... não que eles não se estabelecessem por períodos, mas eles estavam em circulação por essa área, é isso? Não só em circulação, como você tinha aldeamentos. Sim. Você tinha aldeias, não aldeamentos. Tinha aldeias Caiapó, muito bem localizadas no Baixo Tietê, tinham localizações Caiapó muito bem assentadas ali no norte do estado de São Paulo, tinham aldeamentos Guarani também na região do Rio Mogi. Quer dizer, então, você tinha assentamentos desses grupos, né? Toda a região, por exemplo, de Pirassununga, pelo que nós sabemos, desde o século XVI, estava sendo ocupado por povos Guarani também, né? E tem registros arqueológicos muito importantes lá para falar dessa região. Quer dizer, então a gente nota que havia não só esse corredor, porque os grupos faziam muito isso, né? Os grupos, por exemplo, dos G centrais, no caso específico dos Caiapó, na época da seca, é muito comum um grupo de jovens guerreiros sair andando, não é? E aí
tem essa perambulação, e aí eles entram em contato com esses grupos, outros grupos, tal. Então, é essa dinâmica, há assentamentos e há esse corredor, né? E aí a gente fica tentando imaginar o que isso representava do ponto de vista da identidade, do ponto de vista das relações, né? E é isso que eu tenho estudado desde então. Desde então eu tenho estudado, primeiro, qual era a relação destes grupos com os não indígenas, qual é essa história do contato. E, por outro lado, como é essa relação entre os grupos indígenas, né? E a gente tem descoberto, né, que diferentes estratégias de contato foram colocadas por esses grupos, né? Há aparentamento, a guerra, a rapto, a empréstimo, a trocas comerciais, quer dizer, havia uma rede, todo realmente. Tipo de relação. Havia uma rede. Parte destas coisas, eu defendi atualmente a minha tese de titular, né, a promoção na carreira de titular aqui na universidade, parte dessas discussões estão lá na minha tese de titular, nessas discussões que vieram depois da tese, né, estou atualizando um pouco ali. E isso coloca algumas questões para a gente, como de transformações históricas e culturais desses grupos, né, as relações de contato e de intersecção cultural, né? Nos coloca também problemas relacionados à identidade, à avaliação simbólica, à lógica do contato, né? São temas, né, que daria para a gente ficar mais 20 anos pesquisando, que não se esgotaria. Com certeza, né? E deixa eu te perguntar, é uma dúvida minha, você falou dos G centrais e dos G meridionais. Meridionais. E você está falando que esses grupos Guarani estariam vindo pelo sul, mas tem populações G que sobem também, né? Que vem da região de Santa Catarina, que ali também tem uma população G, né? Sim, sim. Os Gs primeiro, né? A gente divide os Gs na etnologia em três grupos, digamos assim, não é? São três grupos étnicos, né? Mas de localização, que são os Gs setentrionais, os Gs centrais e os Gs meridionais. Os Gs meridionais são os Caingangue e Xoclen, né, e os Lacanho. Né? Esses grupos, eles também estavam subindo, entrando pelo rio Paranapanema, vindo do sul, entrando pela região do sul do estado de São Paulo e continuaram a sua progressão. Os Guarani, diferentemente do G, eles são exímios canoeiros. É uma diferenciação muito clara que a gente consegue identificar na antropologia, na etnologia, que é o fato dos grupos tupi se especializarem na adaptação a florestas tropicais e subtropicais, usando a canoa como meio de transporte. Então, eles vinham exatamente como canoeiros por os rios, não é? E adentrando esse território. Os Gs, que são mais adaptados a cerrado, eles são mais andarilhos. Então, havia corredores que eram corredores por meio de rio, corredor por meio dos cerrados, não é? Que eles vinham ocupando e que vinham fazendo essa expansão. Né? Então, há mesmo essa expansão de guaranis meridionais, porque também há guaranis em outras partes do Brasil, né? Sim. Esses guaranis meridionais da bacia Paraná-Paraguaia e dos Gs meridionais entrando, não é? Nessa região a partir de uma migração no sentido sul-noroeste, né? E dos G centrais se expandindo em direção contrária, né? Então é aqui, né, nessa região dos Campos de Araraquara, que a gente chama, né, que é toda essa região que está a partir do Rio Tietê até o Rio Grande e o Rio Paraná, né, quer dizer, que forma ali esse triângulo, né? Esse é dos Campos de Araraquara. Essa região onde estes grupos vão exatamente se encontrar, né? É por isso que a gente vai ver alguns sítios arqueológicos, por exemplo, em Monte Alto, que tem características tanto tupi quanto características G, né? Então, tem um pouco também essa discussão que começa hoje a ser pensada nesses contatos a partir de alguns vestígios arqueológicos que a gente tem aí na região também. Essas populações, elas... como que eu vou dizer isso? Elas deixam de ser... detectadas dentro da malha social dessa região, no século XIX, antes, no século XIX você já não consegue mapeá-los, é isso? Depende da região.
Depende muito da região, não é? Sim. Quer dizer, é a partir do século XIX, em algumas regiões, com a ideia da terra sendo remonopolizada, digamos assim, não é? Quer dizer, quando o uso da terra começa a ser remonopolizado. Porque eu acho que é uma problemática, quando a gente pensa a questão indígena no Brasil, que, assim, até o século XIX, né, o problema era o uso da mão de obra indígena. A partir de meados do século XIX, sobretudo a partir do Estatuto da Terra, ali em 1851, o problema passa a ser a terra indígena, e não mais a mão de obra indígena. Então, uma característica muito comum que começa a aparecer, porque no século XVIII, XIX, né, sobretudo no XVIII, né, começa a haver já essa política de miscigenação, que é incentivada pelo Estado. E aí, no século XIX, com essa ideia de remonopolização da terra, você tem o apagamento documental da existência de indígena para dizer que não tem indígena e que a terra pode ser ocupada. Então, o problema sempre é a ocupação da terra nesse sentido. Em regiões onde isso demorou um pouco mais a chegar, a gente tem ainda populações indígenas sendo mencionadas. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o Pontal do Triângulo Mineiro, que é bem ali, não é? Tá ali. Até a década de 1920, 1930, ainda havia menções a aldeias nessa região. E quando nós passamos por diferentes cidades, ainda hoje, e nessa região aqui que eu estou, que é o Triângulo Mineiro atualmente, por causa da minha atuação na Universidade Federal de Uberlândia, existem associações de indígenas em contexto urbano. Alguns desses indígenas vieram em outras levas migratórias de diferentes regiões do Brasil. Mas há ainda indígenas nessa região que se autodenominam como pertencentes a esses grupos ancestrais. Até meados do século XIX, havia nessa região os aldeamentos indígenas, que foram aldeamentos criados pela política colonialista, que colocou muitos indígenas nessa região. Em 1815, é dado a essas populações o direito à terra dos aldeamentos. Só que em 1848 aparece um litígio em que esses indígenas estão indo reivindicar perante o governo provincial de Minas Gerais e mais tarde o governo federal no Rio de Janeiro o direito à terra, porque as terras estavam sendo invadidas. Então, quer dizer, em diferentes momentos o processo é o mesmo. Você dizer que eles não são mais indígenas, que eles são misturados, que eles são caboclos, que eles são... Porque aí ele não tem mais o direito de indígena. Se ele não tem mais o direito de indígena, a terra está pronta para... Então, quer dizer, você vê que isso é um processo arquitetado, não é? Do ponto de vista do poder e do Estado, não é? É uma política de Estado também aí envolvida, né? Para fazer essa invisibilidade indígena e ocupar as terras que eram dos indígenas. Né? Quer dizer, então, esse desaparecimento, como é que eu posso dizer assim, como a gente brinca, né? Quer dizer, suicidaram Sócrates, né? É a mesma coisa assim. Na verdade, sumiram com os povos indígenas por meio desses discursos. Então, é isso que acontece. E dependendo da região, alguns no século XX, outros no século XIX, mas nesse período, nenhum grupo indígena aldeado vai chegar à segunda metade do século XX na região. Nossa. João? Eu queria perguntar para o professor, que na minha dissertação de mestrado eu estudei recenseamentos, e um dos recenseamentos que eu estudei foi o de 1907, aqui em São Carlos, e o professor comentou essa questão sobre o apagamento, né, dos povos indígenas. Uma coisa que eu notei, porque teve um censo que foi feito aqui em São Carlos em 1886, e nele a gente encontra a categoria, né, uma das categorizações super problemáticas, né, desde do final do 19, começo do 20, de caboclos. Né, acho que foi feito em 1886, mais ou menos, esse censo. Só que em 1907, essa categoria some, a gente já não encontra mais. Então, para onde foram parar esses indígenas? Né, porque pressupõe-se que o caboclo seria justamente essa miscigenação, né, do branco, né, com o indígena. A gente não sabe se eles foram enquadrados na categoria, sei lá, porque tem também outras categorias muito problemáticas no censo de 1907, como pretos, mulatos, e por aí vai. Então a gente não sabe se eles foram parar nessas outras categorias não brancas ou se sumiu mesmo essa população. É uma observação que eu gostaria de fazer, eu achei, durante a fala do professor, que eu acabei lembrando.
Acho que você tem razão, é isso mesmo que acontece. Eu acho que é esse apagamento contínuo, né? Você vai mesclando, vai jogando, né, para as periferias e aí desaparece, né? Invisibiliza mesmo. Esse é um processo histórico mesmo. É o que provavelmente aconteceu com essa população, né? Ela vai sendo alijada de sua identidade, das suas terras, obviamente, né? E chega nesse ponto. E hoje você falou que você, depois do mestrado, você começou a ampliar esses estudos. Você tem mais definição desta população? Aí agora pensando efetivamente na região São Carlos-Araraquara, pensando nesse núcleo Sim. aqui, você consegue já ter uma definição melhor de quem estava aqui? Então, foi exatamente o que eu falei anteriormente, Leila. Quem estavam aí eram grupos G, meridionais, era misturado, centrais, Guarani, era essa área de fronteira, era uma área de fronteira mesmo. E quando a gente pega aí hoje os dados, né, atuais sobre essa região, é exatamente isso que você vai perceber. Do ponto de vista da arqueologia, existia antigamente a ideia de que, tá no estado de São Paulo, é grupo de tradição tupi-guarani, não é? Hoje já há um questionamento há bastante tempo já há um questionamento muito grande sobre isso, né? E o que a gente tem percebido quando a gente olha o que está sendo pesquisado, o que está sendo publicado a respeito dessas ocupações aí na região, não é? Nós vamos ver exatamente que era uma confluência, né? Então, por exemplo, em Monte Alto, muito próximo aí de vocês, porque lá em Olímpia também, muito próximo aí, né? Tem dados arqueológicos muito claros, onde você tem características de confecção de urnas, né, de gaçabas, que são de modelo Aratu, não é? Estou colocando entre aspas porque é uma tradição, não é? Só que, no entanto, existe uma pintura que é policrômica, e a pintura policrômica ela é da tradição tupi-guarani. Então a gente vê como os próprios dados da arqueologia já estão mostrando esses processos de contato entre essas populações. O que aconteceu? Empréstimo, roubo, rapto de mulheres, enfim, não é? Quer dizer, uma teia de relações ali que agora nós estamos começando a desvendar. Né? Quer dizer, durante muito tempo se perguntou, mas no Brasil você não tinha populações que construíram com pedra, não precisavam construir com pedra. Né? Hoje a gente tem dados muito claros que existiam aldeias muito grandes. E aldeias tão grandes que eram conectadas com aldeias menores por estradas. Né? A gente já tem isso desenvolvido na Amazônia, já tem isso desenvolvido no Parque Nacional do Xingu, já tem isso desenvolvido, né? Estamos começando a desenvolver nessa região do norte de São Paulo, e subindo, né, para Triângulo Mineiro e tal. Por quê? Porque a gente tem percebido, do ponto de vista da arqueologia e da documentação histórica, que era uma população muito densa, né? Então a gente acredita, né, muito claramente, é claro que as pesquisas estão se desenvolvendo, que existiam aldeias e clusters de aldeias. Né? E essa região, e mais tarde, dizer, a coisa é tão maluca, não é? Que, por exemplo, a região do Rio Mogi Guaçu, e é uma coisa que vai acontecer também em outras áreas que a gente tem pesquisado, a presença de quilombos, a presença de pretos fugidos da escravização. E esses pretos fugidos da escravização entraram em contato e fizeram amizades formais e alianças com os indígenas, muito provavelmente porque estavam contra o mesmo inimigo, não é? E há já, né, trabalhos, né, desenvolvidos que também mostram isso. Então a gente começa a montar um cenário de enorme complexidade, né, e uma complexidade que ela é rica, porque ela está apontando para nós o quê? Bom, ela está apontando o fato de que essa região, né, e talvez eu acho que todas as regiões a gente parar para pensar, não é? Não podem ser definidas a partir de algo genérico, abstrato, não é? Um suposto. Não. Quando a gente começa a investigar, a gente vê que esses povos, não é, de diferentes matrizes étnicas, num caso, e culturais em outras, étnicas, negros e índios, não é? Culturais, estou colocando ali diferentes povos indígenas, por exemplo, né, de tradições culturais diferentes, com culturas diferentes, que estavam em contato, que estavam em relação. Veja a complexidade que é isso, né? E, ao longo da história do contato, em contato também com os não indígenas, né?
como tem aparecido, por exemplo, em alguns dados da arqueologia, não é? Pega lá algumas igaçabas que aparecem no Rio Grande, por exemplo, em que dentro da igaçaba tem um índio lá, né, um mortuário bonitinho, sim, mas lá dentro tem uma cruz. Não é? Quer dizer, uma cruz de ouro, inclusive, diz a documentação. Aí você fala, bom, então o que está acontecendo? Obviamente, não é? Está acontecendo isso que a gente pode chamar de uma transculturação. Né? Por que isso? Porque se a gente pensa essas sociedades como imutáveis, essas sociedades como fixas, essas como estática, a gente está reproduzindo uma velha história indígena, uma velha etnologia. A identidade desses grupos é dinâmica. O que nós chamamos de tradição? Tradição não é algo pronto, acabado, fechado. Tradição é o momento de um devir. Não é? Então, é como se encontra aquela sociedade naquele determinado momento. Isso é a tradição. Mas o que era 100 anos atrás? Era uma outra coisa, porque ela não é imutável. E isso é todo o processo histórico. Se a gente quer colocar os indígenas na história, a gente só pode fazê-lo entendendo essa dinâmica dos próprios processos históricos. Sim, entendi. Você citou uma coisa bastante interessante aí, que é algo que também existe um esforço, isso mais nos últimos 10 anos, pelo menos eu estou falando do ponto de vista de São Carlos, de pesquisar a questão dos quilombolas na região de São Carlos. Existe um esforço, porque assim, isso é citado pelo Clóvis Moura, né? Ele cita que havia nessa região, baseado numa documentação histórica que você mesmo cita, inclusive, mas nunca se foi trabalhado especificamente. Inclusive se fala da tentativa de que a arqueologia fosse uma via para tentar estudar esses povos. Você falou que existem alguns trabalhos que tratam com a região do Mogi. Você tem mais algumas informações sobre essa questão desses aquilombados e desse mapeamento, alguma coisa assim? Não, trabalhos ainda não foram desenvolvidos sobre essa região. Tem trabalho sobre os quilombos do Ambrósio, que é no alto do Rio São Francisco. Aí eu tenho. Mas voltando para a do Mogi. Há uma documentação histórica que é de Morgado de Mateus, que está na Biblioteca Nacional. Então, os historiadores muito bem conhecem a coleção do Morgado de Mateus. Na coleção Morgado de Mateus, eu tive a oportunidade lá durante o doutorado de investigá-la, tem muita informação sobre quilombos na região do Mogi. Né? Eu peguei essas informações na época que trabalhei com essa documentação e guardei, porque essa não era o meu foco era as populações indígenas. Mais tarde é que eu fui perceber, né, pelo desenvolvimento das pesquisas, que eles estavam em contato. Mas é claro, né, quer dizer, aí a tese viraria a tese de uma vida e a gente tem prazo para entregar, defender, então, coloquei um ponto final, vou defender, porque realmente ficaram muitas coisas abertas e que foram essas coisas abertas que estão dando desenvolvimento a essa região. A essas pesquisas, né? Na região do Alto Rio São Francisco, a gente tem já dissertações de mestrado defendidas, já tem artigos publicados, não é? Pelo grupo que eu coordeno aqui, não é? E que está mostrando muito claramente essas ligações entre os indígenas e os quilombolas nessa região, né? A documentação fala de calhambola, né? São os quilombolas, são os pretos fugidos da escravização. Então há muita coisa assim, e há muita coisa a se pesquisar ainda. Eu acho que valeria algum historiador se debruçar sobre esse material lá do Morgado de Mateus com mais calma, não é? Que é uma documentação muito grande, né? Uma ampla documentação, se debruçar sobre essa documentação com calma e ir pincelando essas informações dos quilombos naquela região. Há documentos falando muito claramente que eles saem atrás dos quilombolas e vão com a aldeia de gentios. Os gentios são os índios, né? Então, quer dizer, bom, se eles estão no caminho para atingir quilombola e encontram a aldeia de gentil, os caras estão pertinhos uns dos outros, né? Sim. Essas redes também vão se consolidando, né? Inevitavelmente. É bastante interessante isso, inclusive do ponto de vista dos dois grupos, né? De alcançar
né, informações dos dois grupos, né? É um trabalho de uma vida, como você bem falou, mas é bastante interessante porque você não consegue isolar totalmente um do outro, né, porque eles estão se entrelaçando na sua construção histórica. E deixa eu perguntar uma coisa, existe eu não sei se você chegou a ver isso, claro, a questão das araucárias de São Carlos. Eu falei que ia pegar todos os mitos que tinha dessas histórias indígenas aqui, de que elas teriam vindo exatamente com as populações que vêm do sul do país, que utilizavam o pinhão, né, a pinha, para seus rituais religiosos ou dentro das suas práticas, enfim. Isso, você tem alguma informação sobre isso? Você tem algo mais consolidado sobre isso? Porque por muito tempo foi só um achismo, né? Né? Se elas eram autóctones ou se elas tinham vindo através desse trânsito, né, de indígenas vindos do sul do país. Na verdade, eu acho que tem as duas coisas aí envolvidas. Primeiro, porque as araucárias são de grandes altitudes, nós temos São Carlos em uma grande altitude, então provavelmente deve ter resquício dessas araucárias que são naturais nessa região. Mas uma coisa a gente também não pode esquecer. Os grupos indígenas, os povos indígenas, eles não se contentavam apenas em se adaptar aos meios ambientes. Claro. Eles também modificavam os meios ambientes. Então, hoje a gente tem muito claro que boa parte de florestas de terra firme amazônica, por exemplo, são de origem humana. São o que nós chamamos de quintais. O que são esses quintais? As populações indígenas faziam transplantes de mudas desde a floresta para as regiões próximas à casa, fazendo os tais pomares. Essa é uma atividade econômica de dupla finalidade. A primeira finalidade são os frutos propriamente ditos. E a segunda finalidade ele atrair pequenos animais que são caçados. Né? Então, e aparece uma outra coisa muito, muito clara nisso, né? No caso da Amazônia, eu volto depois para a questão das araucárias. No caso da Amazônia, há muitas espécies botânicas, mas as espécies são espalhadas. Então, quando nós encontramos o que nós chamamos de concentração de determinadas árvores frutíferas, pode ter certeza que isso foi plantado por grupos indígenas. Então, por exemplo, na área Cauaíua, que são grupos tupi da Amazônia Central, há amplas áreas de pupunheira. E quando você pergunta quem plantou as pupunheiras, eles falam os nossos antepassados. Os Maué, que também são próximos aos Cauaíua, os Maué têm os guaranazais, né? São secularmente conhecidos como plantadores de guaraná. E quando você pergunta quem plantou, é toda uma história de plantio. Os mundurucus, que estão ali no Rio Tapajós, né, são os mucujá. E quando você pergunta quem plantou, os antepassados. Então há esse processo de manejo do ambiente por áreas antrópicas. Né? Então, quer dizer, o caso dos caingangue, né, o uso da araucária, o uso do pinhão da araucária, ele tem dupla finalidade econômica, há de ser alimento para os humanos, de ser alimento para animais caçados, não é? E ele tem também esses processos ritualísticos, como você bem coloca. Então, é bem provável que essas populações em trânsito poderiam ir plantando estas árvores, mesmo porque é uma forma delas se identificarem no caminho que elas estão percorrendo. E é uma forma também delas estarem criando nichos ecológicos com os quais se identificam. Não é? Então, quer dizer, essa é uma sugestão, não é? Inclusive eu faço essa sugestão um pouco na minha tese, não é? Mas é uma sugestão que é apoiada sobre dados etnográficos, não da região, mas de outras regiões do Brasil, em que esse manejo de florestas é muito comum. E isso aparece na mitologia, aparece na etnografia, aparece nos relatos, não é? E o tempo todo está aparecendo. Né? Então, quer dizer, se eu tivesse que fazer alguma afirmação com relação a isso, eu diria que devem ser em parte naturais e em parte plantado pelas populações indígenas. Sim, né? Sim. Mais recentemente eu vi também alguém levantando a hipótese que os laranjais aí da região de Araraquara, né, e que estão aí, né, que a cutralha daí, afinal de contas, não é? Que também seriam plantados por populações indígenas do passado. Quer dizer, essa informação eu peguei
dado de jornal, não é? Mas não me aprofundei. Mas há essa possibilidade, é uma possibilidade bastante plausível, né? Eu acredito que essas duas coisas levaram a essa configuração das araucárias nessa região, né? Porque é interessante, porque se você pega historicamente, ela vai fazer um corredor mesmo até o sul, ela vai... É claro que hoje já não existem mais, né? E essa questão territorial aqui, porque a gente temos feito alguns trabalhos sobre a área rural de São Carlos, né? E tem essa questão dos distritos que estão lá em cima, né? Indo para a região norte da cidade, e que é uma diferença de altitude, a questão da altitude aqui, né? Isso ele entra na conta também dessas populações indígenas, de que esse também é uma área de proteção, de vigia por conta da sua territorialidade, a forma como esse território está conduzido, essa diferença de altitude que cria esse paredão, digamos assim, isso também é um elemento que era visado, talvez, por essas populações, ao se deslocar para cá, como um sinal de defesa também? As populações indígenas, elas tentam sempre habitar em áreas de transição. As áreas de transição, elas são importantes porque você consegue ter acesso a recursos diferenciados. E uma questão também importante é curso d'água. Então não adianta você estar muito acima, onde você tem uma visão privilegiada, mas você não tem um curso d'água. Então, é isso que nos deixa com o cabelo branco. O que o Carlos está fazendo trepado em cima do morro? Pois é isso que nós temos que identificar. O que a arqueologia, por exemplo, está falando dessas ocupações nos cucurutos dos morros, né, lá no alto dos morros, o que ela está falando? Porque pode não ser uma ocupação permanente, pode ser uma ocupação temporária. Segundo, pode ser um local de oficina, e não de localização. Por exemplo, oficina. A gente achou aqui alguns pedaços de líticos que foram usados pelas populações humanas. Bom, será que não é lá que está o material, a matéria-prima, a partir do qual eles sobem lá e vão fazendo, né, as suas pontas de flecha, vão fazendo seus machados, né? Não é um local. Então, isso é uma indústria, né? Eu estou indo trabalhar na indústria, estou indo fazer as minhas ferramentas, porque aquele local é bom. Então, esses elementos é que podem fazer a diferenciação. Agora, se acharmos cerâmicas grandes, né, vestígios de uma possível ocupação, com manchas de solo, coisas assim, bom, aí é uma ocupação permanente. Se é uma ocupação permanente, a gente vai ter que olhar ao redor e ver, bom, onde eles tiravam seus recursos. Entendi. Entendeu? Então, quer dizer, não é necessariamente alto de morro, pode ser vale. Grupos caçadores e coletores, por exemplo, adoram os vales. Sim. Porque justamente estão passando, e você tem os rios, né? Justamente estão passando a fauna, né? Então, o acesso fica mais facilitado, e esse facilitado, obviamente, entre aspas, né? Então, obviamente, se você tem um altiplano, não é? Que consegue ver a distância, alguns grupos podem subir, olhar a distância, ver quem está chegando, quem não está chegando. Então, na verdade, quer dizer, a ocupação depende do entorno e das possibilidades de tirar deste entorno a subsistência de maneira mais cômoda, né? Claro. Sim. João, você ia falar alguma coisa? Não, eu queria pegar até um gancho com essa fala que o professor acabou de fazer sobre os artefatos indígenas, né, a questão arqueológica, é que quando eu conversei com a Leila, há tempos atrás, a gente, essa mesma questão, né, mas quais indígenas estavam aqui, né, e tudo mais, a Leila me lembrou sobre um pesquisador que tinha aqui em São Carlos, que era um químico, Mário Tolentino, e parece que no período da ditadura militar, ele encontrou artefatos indígenas numa escavação, eu não lembro que região daqui de São Carlos, mas que eram justamente urnas funerárias, só que a gente não sabe exatamente onde está a fonte disso, né, quem discute isso, né, quais urnas eram exatamente. Aí, durante a pesquisa do professor, o senhor chegou a encontrar coisas específicas sobre São Carlos, Araraquara, seja em artigos ou em, sei lá, pesquisas mais antigas? Tá. Primeira coisa que a gente tem que diferenciar: tradição arqueológica e povos indígenas ou culturas indígenas.
A tradição arqueológica, você trabalha com vestígios. Você trabalha com elementos materiais da ocupação humana. Você não tem uma população. Então, não é porque eu descobri uma machadinha, é claro que a machadinha vai falar muito, mas ela não vai falar a língua que aqueles indígenas falavam. Então, essa é a primeira questão complicada. É a gente tratar a tradição como cultura. A tradição, ela foi inventada pelos pronapianos, que era o Programa Nacional de Pesquisas Arqueológicas, que era de influência neoevolucionista. Então, quer dizer, o que eles primeiro fizeram na década de 60? Uma classificação desses vários achados no Brasil. E a partir desta classificação, eles foram agrupando por características estilísticas, de formato, os objetos, e dando a ele o nome de uma tradição. Perfeito? Então, nós temos a tradição Aratu-Sapucaí, nós temos a tradição Tupi-Guarani, nós temos a tradição Uru, para falar de cerâmica. Perfeito? Só que a gente dizer, bom, se é uma cerâmica Aratu era relacionada aos grupos G atuais, aí é uma coisa que eu já tenho uma certa cautela em afirmar. Tanto é que hoje, uma parte da arqueologia, ela vem questionando esse modelo de tradições e tentando colocar outros elementos para pensar, porque a tradição é muito fechada. Para vocês terem uma ideia, quando os pronapianos fazem essa ideia de tradição, eles falam de guias fósseis. Veja, se é fóssil, está fossilizado. Não é? Se é fóssil, está lá morto, não é? Quer dizer, esse termo é que eles usavam. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, não é? Que não é uma sequência, não é que essa tradição arqueológica que nós vamos encontrar ali no século XI, século XII, representa as populações do século XVIII. Não é isso. Né? É a gente pensar uma temporalidade de ocupação e não uma continuidade de ocupações humanas. Tá? Então, quando a gente pega esse modelo da tradição, a gente tem como identificar por este modelo pronapiano, fique bem claro a tradição, qual era a tradição que aí estava. Né? Então, assim, algumas características. Quando eu encontro urnas mortuárias, ou policrômicas, ou corrugadas é aquelas que tinham uma espécie de escama de peixe, digamos assim, na sua confecção. Elas seriam associadas às tradições Tupi-Guarani. Quando eu pego uma urna enorme, sem muita estética, de um acabamento rústico, sem pintura e sem nenhum elemento estético, né, os pronapianos deram o nome de tradição Aratu-Sapucaí. Perfeito? Então, o que acontece quando nós pensamos o cenário da região de São Carlos e Araraquara e o norte de São Paulo como um todo? Há registros arqueológicos, tanto de ocupação de populações classificadas pelos arqueólogos como de tradição Tupi-Guarani, como classificada de tradição Aratu. Não é? Quem eram esses grupos? Não sabemos, mas eram grupos diferentes, convenhamos, porque tinham técnicas de confecção e elaboração cerâmica completamente diferentes. Então a gente conclui que desde um passado muito antigo, essa região já tinha essa confluência. Então o que nós vamos precisar achar nessa descrição como é que é o nome? Desculpa, João, você falou o nome do autor. Mário Tolentino. O Mário Tolentino. O que nós vamos ter que achar? Se na descrição que ele faz, quer dizer, se no achado que ele faz aparece descrição. Né? Se aparece descrição, a gente pode, então, provavelmente, tal, não é? Pode ser associado à tradição Aratu, ou à tradição Tupi, né? Então, quer dizer, é por aí que nós caminhamos um pouco, né? Vejo que, de novo, é aquela ideia dos vestígios, das pistas, dos sinais, tal como aparece lá na documentação, né? Que tem a ver com aquilo que o Carl Ginsburg, né, definiu como paradigma indiciário, né? É bem esse processo, né? Como é que eu vou pincelando elementos, né, e construindo um cenário maior a partir desses elementos díspares, né? Trabalho de detetive. Essa questão do Mário Tolentino, para nós, é meio complicada, porque se fala desses vestígios, se fala dessa monografia feita por ele, nós nunca achamos essa monografia, esses vestígios teriam, tudo novo, teriam sido mandados para o Museu de Arqueologia da USP em São Paulo.
Exato. Mas aí a gente não consegue mais rastrear. Então. Nem no acervo pessoal dele, que uma parte tem algumas coisas na promemória, tem outras coisas em outro lugar, a gente não consegue achar isso. É quase uma lenda. E aí a gente, por isso que a gente tem essa questão com o Mário Tolentino, porque a gente tenta rastrear onde esse material foi parar. Provavelmente é o MAI. Você sabe que a mesma coisa aconteceu com o acervo em Pirassununga, né? O acervo em Pirassununga que eu conheci ficava na residência de um pesquisador, que era o Manuel de Pereira Godoy, que era uma pessoa já da história natural, não é? Quer dizer, ele era formado, ele trabalhava com análise de peixes, e era tudo aquilo que ele estava encontrando ali em Cachoeira de Emas. Sim. Não é? Eu conheci, fiz entrevista com ele na época do doutorado, ele tem os trabalhos publicados sobre ele chama de Los Extinguidos Painguá de las Cascatas de Emas, em que ele vai falar desses materiais arqueológicos. Ele também fez, não é, mas circulou pouquíssimo, não é, porque é à mão, 2 livros falando da história natural de Pirassununga, e parte do segundo volume é exatamente a apresentação desse material. Ele faleceu já há algum tempo, e a gente não tem mais o rastreio de onde foi parar esse material, não é? Então, como o MAI era a instituição, não é, dentro do Estado de São Paulo que absorvia esses elementos que vinham do interior do Estado de São Paulo, né, assim como em Araraquara também existiam 2 urnas que foram escavadas em Rincão. Uma se encontrava no museu lá, Voluntários da Pátria, hoje está lá no MAPA, que é o Museu de Antropologia e Paleontologia de Araraquara, e a segunda disseram que foi para o MAI. A gente também nunca encontrou. Mas eu acho que valeria uma pesquisa nos arquivos do MAI. Né? Isso daí deve estar jogado em alguma reserva técnica. Não é possível. Deve estar jogado em alguma reserva técnica. O problema é, se teve a catalogação feita, quem fez a catalogação, em que ano colocou a catalogação, onde é que está o registro dessa catalogação, porque com isso a gente encontra. Agora, eu não sei como é que está essa reserva técnica do MAI, porque o MAI recebeu muita coisa ao longo de várias décadas. Então, organizar tudo isso numa reserva técnica não é fácil. Não. Mas acho que valeria para os pesquisadores que estão interessados nessa discussão ir até o MAI. Vai até o MAI, conversa lá, tem museólogos, tem antropólogos, tem arqueólogos lá no MAI, né, e tentar descobrir o paradeiro dessas coisas aí da região. Né? Acho que seria também um trabalho importante. E mais, se descobrir, repatriar. Também acho. Porque existe hoje, inclusive, uma legislação do IPHAN que diz que os vestígios arqueológicos, os sítios, enfim, né, os artefatos, eles têm que ficar na região. Né? Então poderia, ou São Carlos, ou Araraquara, ou criar uma instituição que fosse guardar esse material, inclusive de Pirassununga, se conseguir encontrar. É uma coleção imensa. Acho que daria fazer isso. Esse é o movimento que nós estamos fazendo aqui na Construção do Humana, no Museu de Antropologia e Arqueologia aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Esse é o movimento que nós estamos fazendo. Um material arqueológico que é da época das construções das usinas hidrelétricas de Miranda e Nova Ponte. Só para vocês terem uma ideia, são 331 coleções que nós estamos colocando à mão para pesquisa e discussão. Né? A pesquisa, extroversão, né? E estamos trabalhando nisso. É uma questão bastante interessante. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que fazer esse trabalho mesmo de campo, de ir até o MAI procurar. Entendeu? Porque a gente chegou num ponto que a gente não conseguia mais rastrear. Você encontra que isso existiu, mas ninguém sabe dizer mais onde está. Né? Então, acho que talvez merecesse mesmo uma pesquisa de campo no MAI mesmo, ir até o MAI e ir atrás dessa documentação. E a tese do Mário Tolentino, ele não tem família aí? Vocês não conseguiram contato? A gente não acha. A gente não acha esse material. É isso que eu tô falando. Tem umas coisas na promemória, né? Que dele não está lá. A gente não sabe o que aconteceu com todo o acervo dele. Como ele tinha muita coisa e ele era maçom, isso parece que gerou uma coisa de muitas coisas dele terem sido guardadas por conta de segredos maçônicos, ou seja lá o que for. Então a gente não tem uma totalidade do material dele.
Então, Entendi. a gente precisaria ter um acesso à totalidade desse material, né? Porque seria interessante, se a gente contasse já esse material, essa monografia dele, seja lá o que ele fez naquele momento, era um grande passo para a gente conseguir achar esse acervo. Né? Provavelmente. Mas é uma busca que a gente continua. De tempos em tempos a gente desenterra essa história e fala, vamos lá de novo, vamos ver se a gente acha de algum lugar. Mas são coisas que a gente faz. Não, constantemente a gente tem que fazer essas coisas. Muito mais que a gente sabe que há um hábito... Não é um hábito, né? É um costume que é de... A pessoa morreu, se desfaz das coisas e aí... A gente tem lutado bastante em relação a isso, porque ninguém está ficando mais novo, as pessoas estão falecendo e os seus acervos estão em risco, na verdade, né? Em risco. É isso mesmo. A Promemória tem trabalhado bastante. Foi o que aconteceu com esse material lá do Pirassununga também. Com o falecimento dele, tá lá, quem levou foi o filho, quem levou doaram pro MAI, e ele tá nesse limbo. Exatamente. A gente tem aqui no grupo, né, uma ex-orientanda nossa aqui do grupo que agora está fazendo mestrado no MAI, né, e ela continua com a pesquisa lá em Pirassununga, né, eu até mencionei ela mais cedo aqui nessa nossa conversa, não é? E eu falei para ela, olha, procura aí, dá uma olhada, agora que você está aí dentro do MAI, não é? Dá uma olhada, ver se você acha se o material está aí ou não está aí e tal, né? Mas, uma oportunidade, né? Aliás, desculpa, agora eu voei aqui porque eu lembrei do negócio e ia falar, esqueci. Meu Deus do céu. A cabeça é um lugar muito estranho. Que tinha a ver com essa questão de pesquisar sobre Pirassununga. João, se você quiser, eu vou tentar recuperar o fio da meada que eu perdi aqui. Durante a pesquisa do professor, o que mais chamou a atenção no que o professor encontrou, assim, porque a gente começa a pesquisa de um jeito, assim, quase sem, às vezes com muita pretensão ou sem pretensão nenhuma. Aí o professor encontra uma coisa que ficou surpreso, por exemplo. Teve alguma situação assim que... Sim, teve sim. Foi quando eu estava pesquisando em Araraquara, lá no arquivo público, não é, que leva o nome do Telaroli, né, e encontrei lá uma série de manuscritos que foi feito por um italiano, não é, que era, na verdade, mais um memorialista, e ele foi coletando uma série de informações, né, é o Secondo, não é, o nome desse historiador, né? Não, um historiador amador, mas era historiador. E vasculhando essa documentação lá, eu me deparei com informações, não é, de que essa região estava com ocupação caiapó. Até então não havia aparecido naquilo que eu tinha investigado a questão das ocupações caiapó. Esse foi um norte aí dentro da discussão, porque aí eu acendi a lanterna atrás dos caiapó e encontrei muita coisa. E foram esses caiapó que me levaram aí a subir, né, sair do norte de São Paulo e entrando para essa região do Brasil Central, né, porque eles estavam dominando toda essa área aí, né? Então, esse foi, assim, um ponto de virada, digamos assim, João Pedro, né, no momento que eu estava fazendo a minha pesquisa, né? Eu já tinha informações de Caingangue, já tinha informações dos Guarani, já tinha informação dos Bororo, já tinha informação dos Paiaguá, mas de repente aparece os Caiapó. E a hora que eu vou pesquisar é Caiapó para cima e para baixo o tempo todo. Eles são sobejamente mencionados na documentação histórica, mas muito mencionados, né? E aí isso transformou num outro problema de pesquisa, né? Mas aí já são outras questões, né? É um problema mais agradável, né? Não, excesso de informação. Eu lembrei, eu ia comentar o Dr. João Paulo Botelho Vieira, eu não sei se você conhece, ele é médico e ele trabalha no Xingu há muitos anos. Ele trabalha com a população indígena do Xingu desde os anos 60, né? E ele é da Faculdade de Medicina de São Paulo, Paulista, sei lá, Faculdade de Medicina Paulista, acho que é isso. Enfim, e ele tem muito material. E uma coisa que ele fez, porque assim, ele tentou, se a Promemória poderia aceitar, mas ele tem muito material tridimensional. Tem muita coisa. E a gente não conseguiria absorver. Tentou a federal, também não deu certo, mas agora, enfim, ele assinou com o Museu Nacional. E esse acervo dele, ele está transferindo para eles em vida.
Então, assim, é uma coisa que dá um pouco de acalento, porque a gente sabe que está indo para lá, está sendo ele está organizando de uma forma que vai chegar lá, ele estará identificado, porque ele sempre foi muito cuidadoso. Desde os anos 60 ele convive com essa população, então ele tem uma tonelada de material. Então ele sempre foi muito cuidadoso com esse material. Então, assim, ele é um acalento, um refresco na nossa alma em relação a isso, porque a gente tinha muita preocupação, porque ele tinha um acervo muito grande, ele mora em São Paulo, mas ele tinha parte do acervo dele aqui em São Carlos, e era uma casa, por exemplo, que estava cheia de acervo. Cheia de acervo. E ele tudo guardado, etiquetado, identificado, do jeito dele, mas estava, entendeu? Então, assim, dá um pouco de acalento na alma, porque esse material a gente sabe que vai para lá. E ele já é um senhor bastante idoso já, né? Ele já deve ter mais de 80 anos. E é provável que... Mas ele já se adiantou nisso. Eu queria que as pessoas tivessem essa clareza que o Dr. João Paulo tem, sabe? E foi bastante interessante. E agora mas essas populações do Xingu, então, tem esse acervo lá agora do Dr. João Paulo chegando no Museu Nacional, né? Muito bom, muito bom. A gente tem que fazer esse processo de musealização desses acervos, sim, né? Sim. Há muitas coleções particulares mesmo, né? Exato. Aqui mesmo na universidade nós temos também o Museu dos Povos Indígenas, né? E sim, muitas coleções são coleções vindas de doações. Ah lá. Né? É claro que tem coisas que a gente adquire diretamente, mas muita coisa vindo de doação. Então eu acho que falta aí a Unesp, a UFSCar, a USP nem tanto, porque a USP está lá mais na área de ciências exatas, né? Vocês pensarem conjuntamente aí nessa região um museu, para que essas coisas fiquem na região, para que vocês tenham esses elementos na região, né? Eu não sei como é que está o mapa em Araraquara, não é? Mas o mapa também tem um acervo lá que é arqueológico, né? Não sei se ele está com um acervo etnográfico também, não é? Mas eu acho que valeria um museu universitário, uma característica de museu universitário, né? Uhum. Eu acho que aqui na Universidade Federal de Belém a gente tem um projeto já de longos anos, que é construir uma rede de museus. Então tem o Museu de Arte, tem o Museu de Geologia, tem o Museu dos Povos Indígenas, agora o Museu de Antropologia e Arqueologia, que nós estamos executando, tem o Museu da Biodiversidade do Cerrado, e eu acho que esse tipo de coisa é que movimenta, no nosso caso, não é? No caso dessas coleções, desses acervos, né? A permanência na região, a extroversão desses elementos e a pesquisa em cima desses elementos. Sim, não é? Sim. Eu também não saberia te responder sobre o mapa, inclusive nós estamos tentando fazer uma visita técnica lá já faz um tempo. Tentamos antes da pandemia, veio a pandemia, acabou com toda a nossa alegria. E agora nós estamos retomando esse contato para saber exatamente como que está o trabalho lá. Né, se vocês quiserem, o coordenador do mapa é amigo meu, é o Robson Rodrigues, ele trabalha comigo aqui em Uberlândia. Nós conhecemos o Robson. Ele é pessoa. Ele é gente bonita. Na verdade, é só mesmo uma questão de administração, não é nem que é difícil conversar com eles. É mais porque a gente quer fazer essas visitas técnicas, a gente queria conhecer as instituições de Araraquara e começar a estabelecer uma parceria. Gente, nós estamos do lado e a gente não tem esse diálogo estabelecido entre essas instituições, né? E a gente precisa disso, né? Ano eleitoral não nos ajudou nesse ponto, então vamos ver, ano que vem a gente começa de novo até a gente conseguir estabelecer esses contatos, porque a gente acha que pelo menos a gente tem coisas que dizem muito respeito a nós que está lá e vice-versa. Não, o que diz respeito a vocês, o que diz respeito à região, a proximidade, em meia hora você sai de uma cidade para estar na outra. Isso é uma mesma região, gente. É uma questão de política de visão. Pois é, e é ela que enguiça. Mas em termos de territorialidade, em termos de características culturais, em termos de aspectos humanos, econômicos, é a mesma região, não tem o que... Exatamente. E a gente precisa desse diálogo, sabe? A gente precisa estabelecer esse diálogo. João, você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia comentar que eu estive no mapa também antes da pandemia, em 2019, foi bem no final, assim, 2019, e quando eu entrei lá eu fiquei maravilhado, assim, porque apesar de ser um museu pequeno, é tudo muito bem estruturado, tem as urnas funerárias, eu posso chamar de urnas funerárias, né, tem as urnas funerárias, tem até um crânio de indígenas com adereços, é muito interessante. Realmente é muito legal a parte, porque tem a parte indígena e a parte de fósseis também. E, nossa, é gigante essa urna funerária, toda decorada, talvez até tenha sido isso que o Mário Tolettini encontrou aqui na região de São Carlos. Essa decorada é o que a tradição chama de Tupi-Guarani. Né? Agora, se não for decorada e for maior, né, bem maior, porque elas são urnas imensas, aí é tal da Aratu-Sapucaí. Então tem essas nuances aí, né? Mas o mapa é bem estruturado, é bem organizado, tem plano museológico que foi feito, que é importante, sim, entendeu? Teve não só arqueólogos, como pessoas que estavam trabalhando dentro da museologia para construir o mapa, né? E é um caminho, assim, ele está sendo mais ou menos um modelo que nós estamos tentando seguir para fazer o humano aqui na Universidade Federal de Uberlândia também. Mas isso é ótimo. A gente precisa restabelecer esses contatos, mesmo que eles nos ajudam bastante a desenvolver e ampliar os trabalhos, né? Isso a gente precisa o tempo todo. João, você tem mais alguma coisa que você queira conversar, que você queira perguntar pro Marcel? Eu acho que seria isso. Eu consegui sanar boa parte das minhas dúvidas aqui ao longo da conversa. Olha como ele é egoísta, ele veio aqui sanar as dúvidas dele. Não, e também conversar com o professor, né? Ouvir o lado do professor, saber detalhes, né, a respeito da tese dele, que estão nas entrelinhas, né? Que às vezes a gente só lê no texto e não sabe, né? O pesquisador vai dizer isso pra gente. Foi muito produtivo, muito bom. Aqui eu entendi, mas os bastidores da pesquisa. Os bastidores da pesquisa. Porque a gente olha, por exemplo, capítulo 2 lá, tem alguma coisa, alguma menção sobre a região aqui, mas, nossa, será que o professor viu alguma coisa que talvez não tá aqui no texto? A entrevista vai ser na hora de perguntar isso, que a Leila foi perguntando, eu fui perguntando, ou o professor já foi colocando aqui na discussão. Que bom. Não, é importante para a gente, porque a ideia destas entrevistas é tornar essas coisas acessíveis. Sim. Porque, normalmente, quando a gente fica muito restrito e você sabe disso, quando a gente fica muito restrito ao mundo acadêmico, a gente não consegue, a gente feudaliza, né, o tema. E o que a gente quer aqui é realmente abrir para que mais gente consiga alcançar, né? Por isso que a gente sempre sugeriu a ideia de uma conversa. Vamos falar sobre este trabalho, né? É bem isso, falar sobre o trabalho. E porque isso, inclusive, gera o interesse em saber mais, né? Eu acho até que é interessante, como eu te falei, a gente sempre trabalha com o seu material, mas agora eu fiquei bastante interessada porque você disse que você avançou nessas análises para essa grande macro-região, vamos chamar assim, não sei se pode ser, mas é interessante, porque ele acrescenta informações de algo que as pessoas perguntam, mas não têm respostas, ou as respostas são extremamente vagas. Então, para nós é importante que nós conseguimos aqui avançar um passo em direção a saber mais sobre a nossa própria região, né, e levar isso para as pessoas que nos acompanham e tudo mais, né. João? O professor gostaria de comentar mais alguma coisa que a gente não passou aqui pela discussão, ou... Não, acho que não, Pedro. Eu acho que era exatamente isso, né? Quer dizer, era tornar essa discussão acadêmica um pouco mais volátil, digamos assim, mas interessada para as pessoas comuns, né? Para professores, para pessoas que nem estão interessadas nisso, mas que ouviram falar, quer dizer, é isso, né? Exato. Porque você tem razão, a gente fica só na discussão acadêmica. Eu sempre costumo dizer, né? Os muros da universidade, eles são muros concretos e muros simbólicos, né? Sim. A gente vive lá dentro no mundo da fantasia, às vezes, né? A gente acha que todas as soluções do mundo a gente está conseguindo dar para as nossas reflexões, não é? E a gente acaba se fechando um pouco, né? Se abrir para isso, eu acho que é muito importante. E outra coisa que eu acho importante também é o fato de que a gente tem já uma legislação que torna obrigatório o ensino de histórias e culturas indígenas na escola,
e nas universidades, e que até agora a gente não conseguiu fazer de forma adequada, não é? E parte dessa inadequação é o fato do professor não estar preparado para lidar com essas discussões. E como é que você vai chamar a atenção de um aluno para uma temática que é tão estereotipada e estigmatizada no imaginário e na história brasileira, né? Então eu acho que às vezes partir de demandas que são locais, né, a partir de elementos que estão ali na nossa vizinhança, que estão na nossa história, que estão, né, podem dar, eu acho que alguma contribuição para começar essa discussão sobre história e cultura indígena, né? Porque eu acho que a gente está bastante defasado com isso já, né? E agora mais ainda porque nós temos muito claramente a emergência de intelectuais indígenas e eles são efetivamente aqueles que nós devemos trazer para o interior das universidades e para o interior das escolas. Né? Eu tinha uma professora, você deve ter conhecido, a Eliane Moura. A Eliane Moura. Foi minha orientadora. E eu lembro que uma vez ela comentou isso em aula, gente, quando que as mulheres começaram a ser assunto da medicina? Quando elas se tornaram médicas. Né? Exato. E é exatamente isso. Hoje é importante essa evolução exatamente no aspecto de que essa população, essas pessoas que estão inseridas nesses grupos estão chegando, estão falando, estão abrindo espaço. Né? E eu acho que isso faz muita diferença na hora de você estudar. Eu tenho um ex-estagiário meu que hoje ele é coordenador do ensino médio numa escola aqui. E há um tempo atrás nós chamamos ele para falar aqui sobre o descobrimento do Brasil, né, na época, e ele estava falando sobre essa questão dos estudos indígenas a respeito do descobrimento, né, para descolonizar esse conhecimento a respeito deste evento. Porque teve muita gente envolvida que nunca foi ouvida, né, e ele estava falando exatamente como esses autores trazem uma nova visão a respeito de eventos em que eles estão lá, mas eles são ou apagados ou se tornam coadjuvantes, figurantes dentro desses eventos. Né? E tem vários, né? Porque assim, eu acho que tem os xamãs que hoje começam a aparecer muito claramente, né? Tem uma competências etnopolíticas desses xamãs, né? Um incrível, clássico, Davi Copenaua, né? Sim. Tá aí, o dele bombando, né? A Queda do Céu, né? Sim. E eu suspeito que nós vamos demorar várias décadas para entender o impacto dessa obra no pensamento antropológico, né? Há também os intelectuais indígenas que estão se formando e doutorando e começando a ser professores nas universidades, e há também os literatas. Né? Quer dizer, como é que começamos a usar essa literatura em sala de aula? Veja que fazer história e cultura indígena na escola não é fazer uma disciplina. É você perpassar. Então, como é que a literatura pode, né, a professora de português pode trabalhar um texto de um autor indígena para discutir, não é? Não Sim. só a escrita, mas a temática. Como é que a matemática pode incorporar esses elementos do conhecimento astronômico e matemático dessas populações? A história, obviamente, geografia, Sim. biologia, enfim, não é? Quer dizer, aí você construiria, eu acho que uma nova forma de pensar o ensino de história e cultura indígena, não como uma carga horária, mas como um tema transversal, em que as várias disciplinas, cada qual ao seu modo, incorporariam esses conhecimentos indígenas. E esses processos de descolonização que você coloca, muito claramente, porque eu vejo que é processo de inversões, né? Eles estão fazendo inversões epistemológicas, inversões ontológicas e inversões axiológicas. Então, conhecimento, valores e definição do que é humano e o que não é humano estão sendo repensados a partir desses povos que são os verdadeiramente com o pensamento decolonial. Porque é interessante, muita gente fala de decolonialidade na academia baseada em Boaventura Santos, que é um português. Colonizador, sim. Exato, não é? Quer dizer, não tenho nada contra um intelectual. Não, mas eu entendo o ponto de vista. A gente tem que trazer os intelectuais
eu vou usar um termo pejorativo, talvez, os intelectuais caboclos, os intelectuais indígenas, os intelectuais negros, os intelectuais mulheres, como você mesmo coloca, Leila, entendeu? Na etnografia não foi diferente. Quando as etnógrafas passam a ser mulheres, o conhecimento etnográfico muda. Exatamente. Exatamente. E é bastante interessante isso. E eu acho que a gente está vivendo um momento em que nós estamos, como você bem disse, daqui a 30 anos a gente pode parar, olhar para trás e ver o que se construiu, mas a gente está vivendo essa construção. Tá. Porque eu acho que, quando eu estava na faculdade, você não tinha esse tipo de intelectual, você não tinha esse tipo de discussão, você não tinha esse tipo de acesso. Hoje você já tem. Então, assim, está mudando, nós estamos vendo esta mudança, né? E espero que continue, né? Eu espero que o trabalho de vocês aí na Fundação Promemória, os trabalhos de pesquisa que vocês estão fazendo, de sensibilização da comunidade, estejam contribuindo significativamente para essa mudança de paradigma. A gente tem trabalhado bastante. Aquela questão que é natural para todas as instituições, as questões políticas dos últimos 10 anos pesam bastante, né? Mas nós estamos lutando bravamente, a gente tem trabalhado bastante, tem tentado consolidar essa posição de que nós somos parceiros nesse trabalho, né? Nós somos parceiros na cidade, nós somos parceiros na escola, para que a gente consiga realmente fazer esse trabalho. É um trabalho de formiguinha, mas alguém tem que fazer e a gente vai fazer, né? Marcel, muito obrigado por ter atendido a gente, por ter dado essa entrevista. Eu espero que outras ocasiões a gente possa conversar novamente. Vamos falar sobre o seu doutorado, essa revisão do seu doutorado, né? Que é bastante interessante. Vou levar isso para a direção da Promemória, para a comissão da editora, porque eu acho que é importante. E eu falo sério mesmo, porque hoje a gente consegue, é um trabalho que para nós é referência, então seria interessante nós termos a possibilidade de publicá-lo. Muito obrigada, João. Muito obrigado, meu professor, foi muito bom, gostei muito produtivo para a gente, pudemos aprender muito com a fala do professor, aqui na conversa, mais uma vez agradeço imensamente por ter disponibilizado um tempinho para a gente, para estar conversando aqui, democratizando esse assunto, né, para a região aqui de São Carlos, Araraquara, foi muito bom. Muito obrigado. E vamos conversando, né? Não, na verdade sou eu que agradeço, Leila, foi um prazer imenso revê-la depois de tantos anos. Meu. Né? Vamos continuar com a parceria. João Pedro, eu agradeço a você também imensamente por ter me convidado. Agradeço a todos que venham a assistir ou ouvir, não é, as nossas discussões aqui, e me coloco desde sempre à disposição não só da Fundação e dos colegas aí da Fundação. O plano de fazer a edição do livro, a gente pode vir a conversar, mas eu também me disponibilizo para todos aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo, né? O meu e-mail é muito simples, né? Meu nome é Marcel Mano, então é marcelmano@ufo.br, né? UFO é UFU. Então, aqueles que se interessarem, que quiserem trocar uma ideia, é só mandar algum e-mail, digamos assim, que a gente estabelece o diálogo. Muito obrigado, Leila, muito obrigado, João, muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Pessoal, essa foi nossa edição, um pouco diferente do que a gente costuma fazer, mas foi bastante produtiva. Pessoal da WRB, um abraço para vocês. Pessoal da Fundação Promemória, todos os nossos seguidores que nos acompanham, tenham um ótimo final de ano, que 2025 traga muito mais conhecimento, traga muito mais diálogo para a gente, e espero vocês ano que vem, tá? Em janeiro a gente volta, tá? E um abraço para todo mundo. Agora o pessoal da WRB vai ouvir as musiquinhas que a gente escolheu para vocês, e até o ano que vem. Tchau, tchau.